que juntos, né, a função renal com a função hepática, eles contabilizam a grande maioria dos exames que a gente tem no laboratório, fora da função mesmo, né, dos lipídios e da glicemia. Então, eles fecham, vamos dizer assim, a maior parte dos exames que são realizados no laboratório, né? Avaliação da função dos carboidratos, né, metabolismo dos carboidratos. A gente tem a parte dos lipídios, aí tem a avaliação da função renal e a função hepática, né? Eles, vamos dizer assim, eles fecham esse ciclo aí das análises que são mais realizadas no laboratório e que vocês devem conhecer tanto para quem vai trabalhar na área de laboratório, que eu sei que a maioria não vai, né? Aqui na turma de vocês, mas mesmo que vocês somente serão farmacêuticos que atuarão a nível de farmácia clínica ou até de farmácia comercial, mas assim, é muito importante para o acompanhamento dos pacientes que fazem algum tipo de tratamento, por exemplo, medicamentoso, né? A gente sabe que a função renal pode ser alterada por conta da presença desses medicamentos, né, de metabólitos tóxicos. Então, vocês saberem quais são os principais marcadores que são utilizados para avaliar a função hepática, então, eu acho muito importante que vocês saibam, né? E que vocês possam compreender, por exemplo, se algum dia vocês se depararem com a função com um laudo, por exemplo, vocês vão saber analisar e interpretar, né, aquele resultado. Bom, então, rapidinho, só para refrescar a memória de vocês, o nosso fígado é um órgão lobular, tá? Então ele tem um lobo direito e um lobo esquerdo. Então ele é situado aí na porção superior, né, antero-superior do abdômen, né? Fica logo acima, aqui do lado, né, oposto ao estômago, acima, né, do intestino. Então ele tem essa relação importante com outros órgãos do sistema gastrointestinal. Como a gente percebe aqui, né, ele é vizinho de outros órgãos que compõem esse sistema gastrointestinal e ele tem ação direta sobre a vesícula biliar, né, o conteúdo que é liberado a partir dos canais ou ductos hepáticos vão ser lançados através da vesícula biliar e, posteriormente, esse conteúdo da vesícula biliar vai ser lançado ali no intestino, né, no delgado, tá? No intestino delgado. Além disso, a gente tem toda essa relação, né, entre o sistema gastrointestinal com o fígado, né? Então, a gente relembra que o fígado ele tem um importante papel, tanto a nível de metabolismos de carboidratos, né, de lipídios, que a gente viu lá nas primeiras unidades, e hoje a gente vai ver outras participações do fígado, além daqueles dois metabolismos que a gente já conversou, né? Então, microscopicamente, ou ainda macroscopicamente, a gente tem a divisão funcional do fígado através dos lóbulos hepáticos, tá? Então, cada estrutura hexagonal dessa aqui, a gente chama de lóbulo hepático, tá? Então, além desse lobo macroscópico, que é as duas partes, né? Ele é dividido em lobo esquerdo e lobo direito, que é ligado através desse ligamento falciforme aqui. Então, se a gente fizer um cortezinho aqui no meio desse lobo direito, a gente vai verificar aqui, histologicamente, de que maneira o tecido hepático ele é organizado. Então, ele é formado... Vocês lembram que os rins, a unidade funcional do rim, são os néfrons, né? Cada rim tem milhões de néfrons funcionais que vão permitir o rim filtrar cerca de 150 ml por minuto de sangue, né? Então, é bastante coisa, porque são vários néfrons funcionando ao mesmo tempo. Aqui no fígado é a mesma coisa. Então, a gente tem vários, né, milhões de lóbulos hepáticos, os quais são formados, de milhões de células hepáticas, que a gente chama de hepatócitos. Então, as células funcionais hepáticas que realmente fazem acontecer, né, que fazem todo o processo de ações desse fígado, são os hepatócitos, tá?
Então, os hepatócitos são as células mesmo hepáticas, né, que formam esses lóbulos hepáticos aqui, que são as estruturas macrocelulares, né, que a gente observa em arranjos hexagonais. Então, se vocês perceberem, cada lóbulo hepático, ele é separado por um sistema de tríade portal, que a gente chama, que é formado pela artéria hepática, veia, porta e ductos biliares, tá? Então, ao redor de cada um desses lóbulos hepáticos, a gente tem essa estrutura portal, que a gente chama. Então, se vocês, com certeza vocês já comeram fígado, né? Já quem é dona de casa aí, já fez um corte do fígado e percebe que tem aquelas estruturas, no meio do corte, a gente vê que tem aquelas estruturas tipo anéis, né? Fibrosos, que na verdade é o resquício do espaço porta, que é formado aqui por essas três divisões aqui. Então, a gente tem a artéria hepática, que veio de um ramo da aorta, né, que vai irrigar o fígado. Então, a gente tem, no fígado, o sangue arterial, ele entra através da veia hepática, artéria hepática. A veia porta, que também traz o sangue venoso para dentro desse fígado, através da veia porta. E, no sentido contrário, a gente tem os ductos biliares, aqui em verde, ó. Enquanto que a artéria hepática e a veia porta levam sangue nesse sentido aqui, não, então no sentido daqui de onde eu tô, da área portal, no sentido desse meio que é a veia centrolobular, que é onde vai irrigar e vai esse excesso aqui que foi sendo conduzido, que foi sendo produzido, né, metabolizado, as substâncias que vão sendo produzidas e liberadas ao longo desses capilares vão ser eliminadas aqui nesse meio. Esse meio a gente chama de espaço centrolobular, ou veia central, que vai desembocar na veia cava e vai ser liberado, né, para a corrente sanguínea, tá? E no sentido contrário, vindo na direção na direção contrária, né, desse sistema portal, a gente tem os canais biliares, que eles vão, ó, retornar, vão trazer para fora desses fígados o conteúdo biliar, ou seja, os resíduos de bile que estão sendo produzidos, tá? Os pigmentos que vão ser a bilirrubina conjugada que vai ser produzida, que a gente vai falar daqui a pouco como é esse processo. Então, é dessa maneira que a organização desse fígado acontece. Então, vocês percebam que os hepatócitos, eles ficam, ó, mergulhados, né, no sistema de sangue, né? Eles ficam mergulhados num espaço onde você tem muito sangue ao redor, porque realmente o fígado ele é um tecido muito vascularizado, né? Porque ele precisa desse aporte de sangue para fazer acontecer a sua função, né? Que é detoxificar, que é produzir substâncias, sintetizar proteínas, metabolizar várias substâncias, produzir outras, enfim, né? Vocês percebam que a estrutura favorece a sua função, tá? Além disso, a gente tem as células de defesa, que são as células de Kupffer, que é o macrófago, né, residente desse local para evitar, ou então para responder contra futuras invasões, né, de micro-organismos. Sim, mas para que o fígado tem essa estrutura? Para exercer suas funções. Não só o sistema hepático, né? Mas o sistema hepático biliar. Então, o sistema hepático biliar é formado de todos os hepatócitos junto com os canalículos biliares que fazem a árvore biliar, que formam, então, os canalículos biliares, aqui em verde, junto com os hepatócitos, né? Eles que formam o sistema hepatobiliar, tá? Então, quais são as funções básicas, né? Metabolismo da amônia, vocês viram quando a gente falou de ureia, que o fígado é importante para metabolizar a ureia, que é formada através lá da desaminação dos aminoácidos. O processo de desaminação dos aminoácidos, eles vão culminar na formação da ureia, e a ureia é tóxica, tá? Como a ureia é tóxica, ela precisa ser eliminada de alguma maneira. A gente não consegue eliminar através do xixi primariamente. A gente não consegue liberar a amônia normalmente. Então, a gente precisa metabolizada até a ureia. Então, através do ciclo da ureia que acontece aí no fígado, a gente acaba liberando
essa substância, né, indiretamente. O processo de metabolização também para a formação da bilirrubina conjugada, que a gente vai falar daqui a pouco, é um dos mecanismos que a gente tem de eliminação de metabólitos tóxicos que a gente tem na formação dos nossos metabolismos. Tá? Então, são dois mecanismos super importantes que o fígado exerce. Então, junto com essa bilirrubina, o fígado também secreta os ácidos biliares, né, a partir do colesterol que ele também secreta, né, junto com as lipoproteínas plasmáticas. Então, esses ácidos biliares, junto com a bilirrubina, vão ser secretados para a vesícula biliar e vão compor o suco biliar, né, que vai ser importante para o processo de digestão, né, dos nossos alimentos lá no intestino. Então, principalmente para poder solubilizar as gorduras, né, e favorecer o processo de quebra, né, dos triglicerídeos e etc. Além disso, ele faz o processo de recebe os aminoácidos, processa, né, faz o processo do ciclo da ureia, armazena aminoácido, gera proteínas. Então, um processo complexo, né, de formação de proteínas, de degradação de aminoácidos, né, de metabolismo desses aminoácidos. Importante participação no mecanismo dos carboidratos, né, como a gente já viu ao longo da primeira unidade. No metabolismo dos lipídios, né? Controla a glicemia, então, basicamente, é através do fígado que a gente tem esse controle principal na glicose sanguínea. É o fígado quem sintetiza as proteínas plasmáticas, basicamente. Então, todas as proteínas que circulam no nosso sangue, que a gente chama de proteínas plasmáticas, são sintetizadas no fígado, tá? As globulinas, a albumina, que é a principal constituinte do nosso plasma, as alfa-globulinas, as beta-globulinas, né? As gama-globulinas, que são as gama-globulinas, não, desculpe, as gama-globulinas são formadas pelos plasmócitos, né? Até as beta-globulinas são formadas pelo fígado. E os fatores da coagulação. Então, todas essas substâncias são sintetizadas pelo fígado e elas atuam em várias funções, né? A albumina, ela mantém a força coloidosmática do plasma, então ela mantém a água dentro do vaso. A albumina é importante carregador importante molécula transportadora de substâncias, a própria bilirrubina, drogas, hormônios, né? Então, ela é muito importante, a albumina, em termos de metabolismo de homeostase do nosso corpo. As globulinas também exercem várias funções e os fatores da coagulação nem preciso falar, né? Que são importantes para a coagulação sanguínea. Além disso, o fígado é um órgão detoxificador principal, tá? Ele não é o único. Por exemplo, a pele, os pulmões também podem fazer, os rins até também. Mas o fígado, ele exerce esse papel principal, ele é o astro, né? Ele tem a especialização do sistema do CYP450, né? Que tem a capacidade, né, de detoxificar, de promover várias alterações reacionais nessas substâncias, a fim de promover a liberação e a tornar substâncias que são tóxicas em substâncias menos tóxicas, né? Substâncias inativas que possam ser eliminadas do organismo. Então, vai de fármacos, a drogas, a própria amônia, a bilirrubina conjugada, o próprio álcool, né? E também é nesse local onde ocorre o metabolismo, catabolismo de hormônios tiroidianos, também hormônios esteroidais, tá? A própria testosterona, né, que é a base lá do carbono do colesterol, e outros também. Então, vocês percebam que é uma variedade de funções e que várias funções que são realizadas por esse fígado, se você tiver qualquer tipo de alteração a nível hepático, você pode ter situações que a gente pode medir no laboratório. Aumento de algum desses elementos aqui que podem estar associados com desordens hepáticas, e é isso que a gente vai falar agora. Então, basicamente, a gente tem 3 categorias de marcadores que estão associados com a avaliação da função hepática. Então, a gente tem marcadores que vão avaliar
a capacidade que o fígado tem de sintetizar proteínas, então a gente chama de marcadores de síntese hepática, ou de capacidade funcional do fígado. Tem os marcadores que avaliam dano hepatocelular, ou seja, aqueles marcadores que estão associados com uma morte daquela célula, ou com um quadro de destruição celular, né? Com lesão, né? Com dano. E avaliação do fluxo biliar e das lesões das vias biliares, ou seja, a alteração naquele processo dos canalículos biliares, tá? Não é mais um hepatócito, é naquelas células que compõem os canalículos biliares que vão levar o conteúdo que é formado ali para a vesícula biliar. Então, basicamente, esses marcadores de integridade órgão tissular, que são esses marcadores de dano hepatocelular ou hepatobiliar, é importante, antes da gente falar deles, considerar alguns conceitos, tá? Então, o que seria um marcador de integridade? O que é integridade? Você ser íntegro é você não ser manchado, né? Você não ser lesionado. Então, o órgão tissular, quando ele perde a sua integridade, quer dizer que ele sofreu um dano, né? Então, praticamente qualquer enzima, teoricamente qualquer enzima que tem uma ação exercida dentro da célula, ela pode ser utilizada como marcador de integridade. Por quê? Se aquela enzima, por exemplo, não era para estar no ambiente exterior da célula, ele não era para estar, por exemplo, no plasma. Quando você observa níveis aumentados daquela enzima no plasma, isso indica que aquela célula que contém aquela enzima, se essa enzima for específica daquela célula, logicamente, então, esse aumento plasmático dessa enzima sugere que essa célula está sofrendo algum tipo de dano, certo? Então, desse modo, então, você tem um marcador de integridade dessa célula, né, desse órgão, né, se essas células estão compondo esse órgão que a gente está falando em questão. Então, além dessa enzima que está presente aí nessa célula, que pode ser um marcador de integridade, a gente também tem enzimas plasmáticas ou proteínas plasmáticas que também podem ser utilizadas como potenciais marcadores de função celular. Por exemplo, a albumina é um exemplo de uma proteína plasmática que tem as suas várias funções, que ela exerce em vários locais, né, no organismo, mas que ela é sintetizada onde? No fígado. Então, a alteração no nível da albumina sérica plasmática pode estar associada a um dano, a um quadro da função hepática, tá? Então, a avaliação dessa distribuição dessas enzimas vai muito depender da especificidade dessas enzimas, ou dessas moléculas, ou dessas proteínas, que sejam, qualquer desses marcadores. Então, se esse marcador só está presente nessa célula, nesse tecido, é um marcador que é específico, por exemplo, do fígado, ou é específico do coração, ou é específico do pulmão. Não existe nenhum marcador laboratorial que seja 100% específico, 100% sensível. Não existe, né? A gente pode chegar ao máximo de especificidade, o máximo de sensibilidade, mas não existe 100%, né? Não existe nenhum marcador que só existe exclusivamente naquele local. Então, a gente vai ter alguns exemplos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, o ideal é que você tenha marcadores específicos, mas nem sempre é possível, né? Porque geralmente a gente tem as enzimas, as proteínas que a gente chama de enzimas promíscuas, né? Ou seja, são enzimas que estão em qualquer tecido, né? São enzimas que não são específicas de tecido nenhum, então elas são promíscuas, elas estão presentes em qualquer local. Então, a interpretação do resultado dessas enzimas, desses marcadores, né, vai depender muito de onde é a localização deles, né? Então, do nível celular, se é uma enzima multilocal, né, unilocular, ou seja, só está presente, por exemplo, no citoplasma, ou só está presente na mitocôndria, ou só está presente na membrana da célula, né? Ou então ela está presente no citoplasma, na membrana, na mitocôndria. Então, qualquer tipo de lesão vai levar à alteração dessa enzima, dessa proteína. Então, a gente chamaria de enzimas multiloculares, tá? Bom, o primeiro marcador que a gente vai falar da função hepática é a albumina, que é um marcador de quê? De capacidade funcional, tá? Então, é um marcador de síntese.
Então, é importante que vocês saibam isso e coloquem na cabeça de vocês. Então, quando há uma suspeita, por exemplo, de cirrose hepática, né, de hepatopatia grave, de neoplasia, né, de um estado catabólico grave, uma síndrome nefrótica grave, você geralmente, o médico vai solicitar a albumina para avaliar a capacidade de síntese desse fígado. Né? Então, a albumina, quando você tem níveis muito reduzidos, que a gente chama de hipoalbuminemia, que é a diminuição da albumina sérica, tá? No plasma. Então, geralmente está associado com quadros graves, tá? Quando você tem uma diminuição da albumina no sangue, quer dizer que aquele fígado já perdeu muito da sua capacidade de síntese. Então, ele é específico, então a albumina é um marcador específico porque só é sintetizado no fígado, mas ela não é tão sensível. Por quê? Porque você precisa ter um dano grave para você perceber essa alteração. Então, a sensibilidade não é boa, né? Ela tem uma baixa sensibilidade diagnóstica, mas ela tem uma boa especificidade. Então, se você tem a suspeita clínica, vai associar com o diagnóstico laboratorial. E algumas situações podem cursar com aumento dessa albumina, a gente vai chamar de hiperalbuminemia. Mas é uma hiperalbuminemia que ela é fictícia. Por quê? Por exemplo, um quadro em que você perde água, você perde líquido, por exemplo, numa desidratação, ou por um paciente que utiliza diuréticos a longo prazo ou de uma concentração muito elevada, ou após um processo de vômito ou diarreia intensas, você pode acabar diminuindo o volume de líquido e isso vai aumentar o soluto, no caso, que é a albumina. Né? Então, seria um aumento da concentração da albumina por conta da perda de líquidos. Tá? Então, seria uma hiperalbuminemia ilusória, né? Não real. Tá? Então, a albumina, ela é muito importante para a avaliação da gravidade da lesão hepática e também para avaliar a cronicidade da doença, né? Se o indivíduo já está há muito tempo exposto àquela condição ali de lesão. E geralmente quadros crônicos mais graves é que estão associados com a diminuição da albumina sérica. Quando vocês lerem uma atividade que vai ser para atividade processual, vocês vão entenderem melhor a utilização desse marcador, que é a albumina, para avaliação das proteínas séricas, tá? Então, além da albumina, a gente tem o tempo de protrombina, tá? São os dois marcadores de capacidade funcional hepática que são mais determinados no laboratório. Então, tempo de protrombina, a protrombina é um fator de coagulação, né? A protrombina, ela vai ser essencial, então ela vai ser ativada até trombina, né? E depois vai ativar a tromboplastina, né? Para ativar o coágulo. Então, quanto maior o tempo da ativação do TP, desse tempo de protrombina, menor é a concentração da protrombina. Então, se a protrombina é sintetizada pelo fígado, então, consequentemente, se você tem alongamento desse tempo do TP, quer dizer que o paciente está tendo menos produção desse TP, tá? Esse marcador, ele já é mais sensível do que a albumina, tá? Ele tem uma menor meia-vida, né? Enquanto que a albumina, ela tem uma meia-vida de cerca de 20 dias, o tempo de protrombina, ela é menor. Né? Então, para você ter uma sensibilidade adequada, você tem que ter uma menor meia-vida, porque isso vai melhorar a sensibilidade do teste. Né? Então, você precisa ter menos danos hepáticos para você perceber uma alteração no tempo de protrombina, porque também a concentração de protrombina no sangue, ela menor, né? Ela tem um valor esqueci a palavra, quer dizer, ela tem um intervalo, né, de concentração menor do que o da albumina, né, que é um valor maior e que representa uma maior concentração no soro, então por isso a sensibilidade da albumina ela é prejudicada, tá? Então, esses são os dois marcadores da função hepática, tá? A gente também poderia falar aqui sobre a amônia, né? A amônia também seria um marcador da funcionalidade hepática, né? Para dizer se esse fígado está conseguindo formar a ureia adequadamente.
ou não, né, através da formação da ureia para o metabolismo da amônia, mas não é tão utilizado. O amônia geralmente é pedido quando você tem suspeita de alteração a nível de homeostasia da gasosa, né, de alteração do pH, de eletrólitos, enfim. E os marcadores de integridade órgão-tissular, a gente tem dois tipos no fígado. Então, a gente tem os indicadores que indicam um dano hepatobiliar, ou seja, um dano que está associado com quadros da árvore biliar, dos canalículos biliares. E os indicadores, as enzimas, que estão associados com o quadro de lesão hepática mesmo, de lesão do hepatócito. Tá? Então, as duas enzimas que indicam uma lesão no sistema hepatobiliar, a gente chama de fosfatase alcalina e a gama-GT. Ambas, elas estão presentes na superfície das células que recobrem, né, esses canalículos biliares. Enquanto que os indicadores de dano celular, que são as famosas TGO e TGP, ou ALT, AST e ALT, né, as transaminases ou aminotransferases, elas estão presentes no citoplasma ou na mitocôndria ou na mitocôndria dos hepatócitos. Então, são células que estão presentes no citoplasma celular. Enquanto que os indicadores de gama-GT e fosfatase alcalina são marcadores não citossólicos. São células com proteínas que estão presentes aonde? Na membrana, tá? Bom, a AST ou TGO é a transaminase glutâmico oxalacética, né? É uma enzima que promove, né, a troca de resíduos aí de transaminase nesse aminoácido aí, né? E o aumento, a presença dessa enzima está presente principalmente no citoplasma e na mitocôndria do hepatócito, mas também está presente no músculo esquelético, no músculo esquelético cardíaco, nos rins, no pâncreas e no eritrócito. Ó, aquele exemplo que eu falei de enzima promíscua. Então, a TGO é uma enzima altamente promíscua, né? Ela está presente em vários tecidos ao mesmo tempo. Então, quando você tem um aumento da TGO ou da ST, a mesma coisa, você tem que ter certeza da associação clínica, né, do quadro clínico, para a gente poder orientar que realmente esse aumento está associado com aquele órgão, né, com a alteração clínica daquele órgão. Então, não existe nenhum teste que a gente possa medir fazendo no laboratório para a gente orientar, saber qual é a origem dessa ST, se a origem dela é hepática, se é do coração, se é do músculo, se é do eritrócito, não tem como saber, tá? Mas assim, 50% da AST, né, do fígado está presente na mitocôndria desses hepatócitos. Então, uma lesão crônica do fígado geralmente está associado com níveis maiores de AST no soro, tá? Então, existe uma pequena diferença entre o valor de referência para mulheres e para homens, mas é muito, muito pequena a diferença, tá? Então, geralmente, pacientes que têm essas doenças aqui, geralmente cursam com aumento da TGO. Então, carcinoma hepático, né, pancreatite aguda, já que está presente no pâncreas também, né? Cirrose hepática, quadros de hepatites, a própria icterícia obstrutiva, né? Que é a presença de cálculos que geram a icterícia, que a gente vai falar depois. Infecções virais, como a mononucleose. Aumento ou diminuição dos hormônios tiroidianos, né? Quadro clínicos dessas alterações hormonais. Lesões da musculatura esquelética, já que ele também está presente no músculo esquelético, e até mesmo o processo de cateterização pode levar ao aumento, né, da TGO, né, porque está presente aonde? No tecido cardíaco. E o próprio infarto também leva a aumento, né, dessas enzimas, tá? Porque está presente no coração. Então, vocês veem que não é nenhuma situação específica do fígado, mas é um marcador, considerado um marcador hepático ainda, tá? Em associação com a ALT. Tá? Então, sempre vocês vão ver falar associação entre os marcadores. Os marcadores da função renal,
A ureia e a creatinina sempre juntos, né? Nunca a gente avalia um separado do outro. A mesma coisa é o TGO e TGP, a AST e a ALT, sempre juntos, né? Enquanto que a AST, ela é menos específica do fígado, ela não é específica, a ALT, ela é mais específica, embora ela também esteja aumentada, ela também esteja presente no tecido muscular esquelético. Então, enquanto você tem uma miopatia grave, né, pacientes que têm alteração muscular grave, geralmente você cursa com aumento da ST, junto da ALT, tá? Enquanto que a TGO ou a ST está presente tanto no citoplasma quanto na mitocôndria, 50%, né, na distribuição celular, a ALT, ela está presente somente no citoplasma, tá? Então, geralmente, ela está associada com quadros mais extensos de dano celular e quadros mais agudos, tá? Então, lesões celulares hepáticas agudas estão mais associadas com aumento exagerado de ALT, tá? Porque a ALT é uma enzima membranária que ele está presente, esse aumento plasmático está muito associado, desculpa, gente, está muito associado com esse quadro mais extenso, né, de lesão hepatocelular, tá? Então, geralmente, quadros que cursam com esse aumento da ALT são quadros agudos, tá? Por exemplo, hepatites virais, né, hepatites tóxicas por medicamentos, por exemplo. Quadros infecciosos também. Cirrose, o próprio carcinoma, a mesma coisa que leva à alteração da TGO também leva da TGP, tá? Só que diferentes níveis de evolução, né? Se é crônica ou se é aguda. Então, para a gente tentar diferenciar o quadro de hepatopatia, se é um quadro mais agudo, se é um quadro mais crônico, a gente tem essa relação entre a divisão entre as TGO e TGP. Então, é o coeficiente que a gente chama de coeficiente de Hits. Então, a gente divide o valor da ST pelo GLT. E por que que a gente utiliza esse fator? É porque ambas aumentam na mesma proporção ou diminuem nas doenças hepáticas. Então, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando a outra diminui, a outra também diminui. Então, não tem como você diferenciar se é um quadro agudo ou crônico dessa forma, tá? Porque elas aumentam e diminuem na mesma proporção. Já nas doenças crônicas, a gente pode observar pequenas elevações das duas. Enquanto quadros mais agudos, há um aumento exagerado, o dobro ou mais do valor. Tá? Então, por exemplo, como a ST ela tem origem na mitocôndria, principalmente, né, 50% na mitocôndria, 50% no citoplasma, em doenças mais graves, você tem uma maior lesão da mitocôndria, tá? Então, quando você tem um quadro de uma lesão mais grave, então você tem uma profundidade maior da doença, porque ele acaba atingindo a mitocôndria celular, tá? E aí, nesse caso, você tem uma maior elevação da AST. Geralmente tem um dobro a mais do valor da LT, mas sempre abaixo de 300 unidades, tá? Geralmente a gente observa-se a elevação mais acentuada da LT, 20% ou mais, nos quadros agudos, por conta mesmo que está presente somente no citoplasma. Então, como a gente calcula? Então, a gente faz a divisão, o valor plasmático da TGO dividido pela TGP. Se esse valor for menor que 1, então, se esse valor for menor que 1, o que quer dizer? Que o numerador foi menor do que o denominador, não é isso? Se você tem um valor menor que 1, se você fazer uma divisão, né, de um valor e esse valor vai dar menor do que 1, então certamente o numerador foi menor do que o denominador, tá? Então, nesses quadros, estão associados com quadros mais agudos, que estão associados com lesões mais extensas e com menos profundidade, né? Então, geralmente está associado com quadro agudo, mas com lesão mais extensa, né? Então, nesse caso, a LT maior do que a ST. Já quando você tem um coeficiente de Hits maior do que 1, consequentemente,
o processo de divisão, né, o numerador foi maior do que o denominador. Então, nesse caso, sendo lesões mais graves, lesões mais profundas e relacionadas com quadros crônicos, tá? E aí você tem TGO maior do que a LT, tá? Então, é dessa forma que a gente pode, o laboratório pode contribuir para avaliar se é um quadro mais agudo, se é um quadro hepático mais agudo ou mais crônico, tá? Através da utilização desses dois marcadores hepáticos de dano celular. Bom, com relação aos marcadores de dano hepatobiliar, a gente tem a gama-glutamiltransferase, que é a gama-GT, é uma enzima importante que está presente, que ela transfere resíduos de gama-glutamil, tá? Para as proteínas. E ela está presente nos canalículos das células hepáticas e também nas células epiteliais que revestem os ductos biliares. Então, ela é um marcador de dano hepatobiliar por conta disso. Mas ela não é específica do fígado. Ela também está presente no baço, no pâncreas, nos rins, no coração, no cérebro, entre outros tecidos. Então, é mais uma enzima promíscua, né? Então, mas quase 90% da gama-GT no plasma, ela tem origem do sistema hepatobiliar. Por quê? Ela está em maior concentração, de longe, a maior concentração da gama-GT vem do fígado, tá? Então, quando você tem elevações muito substanciais no plasma, pode ser que essa alteração realmente seja a nível hepático. É muito mais provável, tá? Quando a gente tem obstruções nos canalículos biliares, né, isso geralmente leva a um aumento expressivo da gama-GT. Então, quando o paciente tem cálculo de vesícula, um cálculo biliar, né, nos canalículos biliares, geralmente o paciente leva no valor de gama-GT, sei lá, de 3.000, 2.000, 3.000, né, 30 vezes o valor de referência, tá? E é muito mais eficiente detectar, por exemplo, a icterícia obstrutiva do que a fosfatase alcalina, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o valor de referência também é um pouco diferente entre homens e mulheres, mas nada tão diferente assim, tá? Então, geralmente, ela está associada com quadros de cálculos biliares, né, na icterícia obstrutiva, a presença da colestase, né, que é a presença do cálculo biliar, alcoolismo também, né, o uso crônico de álcool tende a aumentar o valor de gama-GT, e o álcool, ele vai promover uma alteração a nível de ductos biliares, né, por conta mesmo do seu metabolismo de detoxificação no fígado. Então, ele vai deslocar o processo de metabolização. Pacientes obesos tendem a ter aumento de gama-GT, né? Doenças pancreáticas, porque ele está presente também no pâncreas, né? Alterações hepáticas, tanto a nível de neoplásico, hepatites, a presença de fármacos que induzem o sistema microsomal hepático, por exemplo, né? Muitas substâncias que induzem o CYP450 estão associados com o aumento do gama-GT, né? Porque há uma competição, né, entre os dois, tá? Já a fosfatase alcalina, que também é um marcador de dano hepatobiliar, ela não é específica do fígado, mas ela está presente nos ossos, né, através nas células osteoblásticas e na placenta. Então, na gravidez, as mulheres elas têm um aumento, uma elevação da fosfatase alcalina, e as crianças também têm valores elevados de fosfatase alcalina, porque as crianças estão em processo de maturação óssea, né, e você tem síntese mesmo óssea. Né, e o aumento dessa síntese óssea está associado com a atividade intensa dos osteoblastos, que se associam com a liberação aumentada de fosfatase alcalina. Tá? E onde é que essa fosfatase alcalina se encontra? No sistema hepatobiliar. Na borda sinusoidal das células parenquimais até os canalículos biliares. Então, a extensão é longa, tá? Desde as células hepáticas até os canalículos biliares. Então, ela geralmente é excretada pela bile, tá? Está aumentada na gravidez, como eu falei, e também nas crianças, cuja atividade dos osteoblastos, ela se encontra elevada. Então, ela é um marcador de doença hepática e de doença óssea.
tá? E também de obstrução das vias biliares. Então, é importante chamar a atenção de vocês que crianças têm valor de referência maior, tá? Do que os adultos. Então, geralmente, doenças obstrutivas das vias biliares vão cursar com aumento da fosfatase alcalina, metástases hepáticas ósseas, doenças hepáticas no geral, doenças ósseas como a doença de Paget, o próprio raquitismo, né, vai alterar também a concentração de fosfatase alcalina, osteomalácia, né, situações mesmo deformantes do osso, e na fase de consolidação de fraturas, né, naquele período logo após o processo de fratura e que o organismo vai responder para poder esqueci a palavra, para curar, né? Promover o processo de cicatrização dessa fratura. Então, nessa fase aí, você geralmente tem uma atuação maior dos osteoblastos, então, consequentemente, você tem um aumento da fosfatase alcalina. Só que ela também não é específica. Então, como é que a gente faz a relação entre saber com a fosfatase alcalina do gama-GT? A gente tem também esse marcador, que é a relação entre a gama-GT e a fosfatase alcalina. De que maneira a gente pode avaliar? Já que a fosfatase alcalina, ela está elevada durante o crescimento, na fase do crescimento da criança, na gravidez e nas doenças ósseas. Né? O gama-GT, ela não se altera nessas condições. Então, se você tiver uma gama-GT isoladamente aumentada, possivelmente não é um quadro hepático, tá? A cirrose e a hepatite alcoólica, depois eu volto lá no órgão tisular, tá bom? Que eu não vi ainda. Que eu não tinha visto a sua pergunta, tá, Nena? Depois eu volto. Então, a cirrose e a hepatite alcoólicas, geralmente os níveis de gama-GT é muito mais elevado do que o fosfatase alcalina. Então, é um aumento substancial da gama-GT em relação à fosfatase alcalina, né? Nessas duas situações, cirrose e hepatite por conta do álcool. E o aumento isolado de gama-GT geralmente está associado com quadros de carcinoma hepático ou metástase, tá? E a elevação de tanto o HMGT como a fosfatase alcalina geralmente indica que a origem da fosfatase alcalina é hepática. Então, a gente tem um quadrinho para poder diferenciar. Por exemplo, se o paciente tem a fosfatase alcalina elevada, mas o gama-GT está até o limite, até 3 vezes o limite superior de referência, ou seja, não está muito elevado, geralmente é um quadro que sugere uma doença hepatocelular, ou seja, uma doença que está comprometendo uma lesão hepática, uma lesão dos hepatócitos. Então, quais outros marcadores iriam auxiliar para a gente saber se teria um dano hepatocelular? TGO e TGP, né? TGO e TGP, nesse caso, iriam confirmar o diagnóstico de que é uma doença hepatocelular, é algum dano que está levando a uma lesão hepática. E aí, certamente, nessa condição aqui, você ia ter aumento da ST e da LT. Já numa situação em que o paciente tem o aumento da fosfatase alcalina com a gama-GT maior do que 3 vezes o limite superior de referência, então é um valor bem aumentado, geralmente está associado com quadros de obstrução das vias biliares, ou seja, quadros de cálculos, né, biliares, cirroses, doenças genéticas do fluxo biliar, né? Doenças genéticas dos canalículos biliares, né? Que a gente chama de, por exemplo, tem as doenças autoimunes como a cirrose biliar primária, colangite esclerosante, são doenças mesmo que alteram a estrutura dos canalículos biliares, tá? Então, quando você tem essa alteração aí genética, você acaba impedindo a passagem normal da bile através dos canalículos biliares e isso leva à obstrução biliar, tá? E aumento da bilirrubina. E outra situação que você tem somente o aumento da fosfatase alcalina com gama-GT normal
e TGO e TGP normal, aí sugere uma causa que não é hepática, tá? Porque porque a fosfatase alcalina está presente lá no osso também, né? Então, geralmente, esse quadrinho facilita para a gente tentar direcionar o pensamento, né? Onde é o tipo de alteração está presente. Bom, então, basicamente, é isso com relação aos marcadores de função hepática. Vocês entenderam, né? Albumina e TP são marcadores que vão avaliar se o fígado está funcionando bem. Se ele está sintetizando as substâncias se ele está sintetizando as proteínas adequadamente. São marcadores de função, tá? Não se esqueçam disso. Marcadores de função, marcadores de síntese. Albumina, TP. Os marcadores de integridade, vamos lá. Por exemplo, você tem esse papel aqui, tá? Esse papel está íntegro. Vamos dizer que isso aqui é um hepatócito, tá? Se você tiver uma lesão, esse hepatócito não está mais íntegro, tá? Então, se a enzima, por exemplo, a TGO e a TGP, que estão presentes aqui dentro, se essa TGO, se essa célula, se ela foi comprometida, se a integridade dela foi perdida, o que é que acontece? Então, essa enzima que estava aqui dentro, ela vai sair. Então, se essa enzima que estava aqui dentro, ela vai sair, ela vai estar aumentada do lado de fora, que vai ser medido no sangue. Então, essa enzima, ela é o marcador de integridade. Entendeu? Então, os marcadores de integridade tissular, eles têm essa função, né? Porque eles deveriam estar presentes na célula íntegra, na célula que não tem lesão. Então, quando você percebe o aumento desses elementos, dessas enzimas, dessas proteínas fora da célula, quer dizer que a célula, ela sofreu algum processo lesivo. Deu para entender agora? Certo. E para, então, finalizar essa parte de função hepática, a gente tem agora as bilirrubinas, tá? Que é um processo que eu gosto mais de explicar. Bom, as bilirrubinas, o metabolismo da bilirrubina é um metabolismo bastante interessante, tá? Que culmina no processo de metabolismo, né, das hemácias que a gente tem normalmente. Então, o processo de hemocaterese, que é o processo de retirada dessas hemácias que já estão senescentes, né, as hemácias velhas, que duram cerca de 120 dias na circulação. Então, essas hemácias, elas vão para o sistema retículo endotelial do baço, principalmente o da medula, para serem retiradas, destruídas, né? Então, uma parte desse conteúdo dessa célula vai ser destruído, né? E uma parte vai ser recomposto. Por exemplo, a hemoglobina, a parte da globina, que é a proteína, ela vai ser destruída, ela vai ser metabolizada até os aminoácidos, né, que vão compor o pool de aminoácidos das células, né, do organismo, e a parte do grupo M vai ser degradado porque o grupo M ele é tóxico, né? Então, e o ferro que está presente aqui nos anéis porfirínicos, eles vão compor o estoque de ferro. Então, a ferritina é quem vai levar, né, para a transferrina esses estoques aí, né? Através da transferrina vai até a ferritina e vai manter o estoque de ferro do organismo, que vai ser necessário para a fabricação de novas hemácias. Então, esse grupo M, ele vai ser metabolizado para ser liberado lá na urina. E como é que isso vai acontecer? Bom, o grupo M, ele vai sofrer oxidação através dessa enzima que está presente no monócito, no macrófago do baço, tá? Então, essa M-oxidase vai oxidar o grupo M até biliverdina. A biliverdina é esse composto que tem uma cor verde, tá? Depois dessa biliverdina, ela vai sofrer a ação da biliverdina redutase. Então, ela vai sofrer redução por conta dessa outra enzima também, que presente no monócito, né, no macrófago monócito, e aí vai gerar a bilirrubina não conjugada.
Essa bilirrubina não conjugada é uma bilirrubina, é o primeiro pigmento da bilirrubina que tem a cor que é amarela, tá? É amarela verde, né? Mas é mais para amarela. Então, essa bilirrubina, ela é apolar. Então, essa bilirrubina, ela precisa ser eliminada de alguma maneira. Então, ela vai para o fígado para ser eliminada através da sua conjugação. E por que que ela precisa ser eliminada? Porque, como eu falei, ela é apolar e ela é tóxica. Como ela é apolar, ela não consegue se solubilizar numa matéria aquosa, por exemplo, como o plasma, então por isso ela precisa estar ligada à albumina. Então ela circula no nosso sangue através da ligação com a albumina. 95% dela está associada com a albumina. Esses 5% que estão livres, ela consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. E através da barreira hematoencefálica, ela vai atingir o sistema nervoso central e aí ela pode gerar danos, né? Danos neuronais cerebrais. Então, por isso que o bebê, logo que nasce, né, o recém-nascido, tem que se acompanhar esse processo de aumento da bilirrubina não conjugada, porque pode ser tóxica e potencialmente prejudicial, tá? E a gente vai explicar depois por que isso. Então, essa bilirrubina não conjugada, ela é tóxica e o aumento da concentração dessa bilirrubina não conjugada, ela pode se depositar em tecidos que são mais gordurosos ou têm conteúdo maior de lipídios, por exemplo, na pele, aqui no rosto, né, ao redor dos olhos também, na esclera do olho, né, nas pontas, né, dos dedos, né, nas mãos, dos pés, no cérebro, tá? E também no tecido adiposo, né, nas gordurinhas que a gente tem ao redor do organismo. Então, essa bilirrubina, ela tende a se depositar nesses locais, tá? E ela também sofre ação de redução através da luz, né? Da luz artificial e também da luz solar. Mas não é 100% eficaz, tá? Esse processo de oxidação através da luz. Mas ela pode ser reduzida. Então, depois que essa bilirrubina ela foi não conjugada, ela foi gerada, ela vai para o fígado, através da circulação sanguínea. Então, vai entrar na circulação sanguínea lá através do sistema porta, né, na tríade hepática, e aí entra no fígado. Então, essa bilirrubina que estava associada com a albumina, ela vai haver uma troca. Então, existe uma proteína no fígado, no hepatócito, que a gente chama de ligandina. Essa ligandina, ela vai deslocar, ela vai tirar a bilirrubina que estava ligada lá na albumina e vai tirar a albumina e vai se ligar nela. Então, essa bilirrubina não conjugada vai passar a entrar dentro do hepatócito por conta da ligação nessa ligandina. Então, depois que a bilirrubina não conjugada se liga na ligandina, ela entra dentro do hepatócito de fato. E depois ela sofre ação de outra enzima. Que enzima é essa? A glicuroniltransferase. Ela transfere, é uma enzima que transfere resíduos de ácido glicurônico. São 2 resíduos de ácido glicurônico para bilirrubina não conjugada. Para que isso acontece? É o processo de conjugação. Isso acontece para a detoxificação de drogas, né, de substâncias tóxicas. Então, você vai tornar a molécula mais polar. Quando você acrescenta 2 moléculas de ácido glicurônico, você torna a molécula polar, porque o ácido glicurônico é uma molécula altamente polar. Então, você tornando essa molécula polar, você vai facilitar o quê? A excreção através da urina, que ela é aquosa, né? A urina é basicamente composta de água. Então, se a gente conjuga essa molécula de bilirrubina com ácido glicurônico, ela se torna mais polar e solúvel em água. Aí sim ela pode ser eliminada, ok? Então, depois que essa bilirrubina ela é conjugada, ela vai ser liberada pelo hepatócito e vai cair dentro dos canalículos biliares, né? E aí, dentro desses canalículos biliares, ela vai desembocar onde?
nos ductos biliares, aqueles canais verdes que eu mostrei lá no início da aula, e vai desembocar na vesícula biliar, aqui. Então, depois que houver o processo de estimulação através da alimentação, né, a gente vai ter a liberação desse conteúdo aqui da vesícula biliar, junto com sais biliares, né, que vieram lá do fígado também. E aí, esse conteúdo biliar vai ser lançado no duodeno, né, para poder fazer o processo de digestão. Então, essa bilirrubina que está já conjugada com ácido glicurônico aqui no intestino, ela vai sofrer ação de bactérias intestinais. Então, essas bactérias intestinais, elas vão atuar sobre essa bilirrubina não conjugada, né? E vai gerar, então, o urobilinogênio e que depois também vai gerar o estercobilinogênio sozinho. Então, essas duas substâncias é que vão dar a cor acastanhada das fezes. Então, as nossas fezes, a cor normal delas se dá por conta da presença desses dois pigmentos aqui que vieram da metabolização da bilirrubina, tá? Uma parte desse urobilinogênio, ele ainda cai novamente na circulação, através da circulação enterohepática, tá? E vai ser reabsorvido para o sangue e depois vai ser eliminado aonde? Na urina. Então, na urina, esse urobilinogênio, que veio pela reabsorção aqui no intestino, vocês sabem que no nosso intestino tem a circulação enterohepática, né? Vocês se lembram lá da farmacologia que determinadas vias de administração, né, por exemplo, a via oral, ela não é tão eficaz porque tem um ciclo enterohepático, né? Faz com que uma parte da droga ela seja eliminada aqui, né, por conta desse ciclo enterohepático. Então, acontece aqui que esse ciclo enterohepático, ele consegue reabsorver uma parte desse urobilinogênio que vai parar na urina. Então, por isso que a gente tem também essa cor amarelada da urina por conta da presença desse urobilinogênio. Em concentrações normais, é normal, né, fisiológico. Mas é claro que o aumento ou a diminuição está associado com quadros que pode ser de alteração patológica que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aquela fitinha de urina que a gente mede no sumário, tem lá um dos parâmetros é urobilinogênio, né, que é medido através dessa substância. Então, basicamente, é esse o panorama do metabolismo da bilirrubina no nosso organismo. Então, quando você tem alterações desse metabolismo aqui, de aumento da produção, ou alteração no processo de conjugação, ou alteração no processo de fluxo, né, de liberação dessa bilirrubina, então você pode ter aumento da bilirrubina no sangue. Então, as bilirrubinas não conjugadas, só chamando a atenção para as características, ela é uma substância apolar e por isso ela é lipossolúvel. Então, ela está associada à albumina, 95% dela, e não sofre filtração glomerular porque ela não consegue, porque ela é apolar. E ela atravessa a barreira hematoencefálica e por isso ela deve ser conjugada. Já a bilirrubina conjugada, ela é conjugada ao ácido glicurônico, então ela se tornou polar. Então, se tornando polar, ela se torna hidrossolúvel. Aí sim ela pode ser eliminada através das vias biliares. Depois das vias biliares vai para o intestino. No intestino ela vai ser eliminada, né? Seja através das fezes, seja através da urina. E aí também pode ser reabsorvida pelos glomérulos renais, como eu falei, tá? Então, no laboratório a gente mede o quê? As hiperbilirrubinemias, tá? Então, as hiperbilirubinemias, elas geram um quadro clínico que a gente chama de icterícia. Então, os quadros de icterícia são quadros oriundos de um aumento das bilirrubinas. Então, as hiperbilirubinemias conjugadas acontecem por conta do aumento da bilirrubina conjugada, que é essa bilirrubina aí que aumenta 50% em relação ao total, tá? Enquanto que a hiperbilirubinemias não conjugadas é quando
essas bilirrubinas não conjugadas representam mais de 80% da bilirrubina total que é medida, tá? Então, a gente tem situações, doenças, né, alterações clínicas que levam ao aumento da bilirrubina não conjugada e situações que aumentam a bilirrubina conjugada. Então, que situações são essas? Por exemplo, numa situação em que a gente tem um excesso de produção de bilirrubina não conjugada, por exemplo, nas anemias hemolíticas, né? Indivíduos que têm anemia hemolítica autoimune, então ele tem um excesso de destruição das hemácias por conta da presença dos anticorpos contra essas hemácias. Então, as hemácias, elas morrem mais cedo e em maior quantidade, tá? Então, nessa situação, o paciente tem um excesso de produção dessa bilirrubina não conjugada, tá? Então, essa seria a causa do aumento dessa bilirrubina no sangue. Existem também indivíduos que têm doenças genéticas, defeitos de conjugação. Já é um problema lá nas enzimas ou na proteína que faz parte do processo de conjugação. Então, existem indivíduos que têm uma síndrome denominada de síndrome de Crigler-Najjar, que indivíduos que têm alteração na enzima glicuroniltransferase. Essa enzima ela é mais preguiçosa, então ela funciona menos adequadamente, tá? Ela não funciona de maneira eficaz. Então, o processo de conjugação ela acontece de maneira lenta ou ineficaz. Assim como indivíduos que têm uma síndrome chamada síndrome de Gilbert, foi quem descobriu, tá? Essa alteração genética. Então, esses indivíduos, eles têm alteração na ligandina. Então, a ligandina, ela não consegue se ligar adequadamente na bilirrubina não conjugada. Aí, a gente também não tem o processo de conjugação adequado, tá? Essas são situações que são raras, mas que podem acontecer, tá? São doenças genéticas que são raras. Já os quadros de hiperbilirubinemia conjugada são mais frequentes na nossa população, tá? São defeitos genéticos, por exemplo, lá nos canalículos biliares, né? Alterações estruturais dos ductos biliares, doenças autoimunes, por exemplo, dos ductos biliares, a colangite, a cirrose biliar primária. Os processos de hepatite são muito mais comuns, então vocês certamente, se trabalharem no laboratório, vão se deparar com bilirrubinemia conjugada por conta de um processo de hepatite, por conta de uma obstrução por cálculo biliar, por obstrução por conta de um câncer pancreático, uma obstrução da vesícula biliar, enfim. Então, essas situações são muito mais comuns no laboratório, tá? E aí a gente vem na questão da icterícia fisiológica do recém-nascido, tá? É uma situação, como o nome já diz, ela é fisiológica, porque os recém-nascidos, eles têm muito mais hemácias do que o indivíduo adulto. Então, logo depois que ele morre, esse processo de destruição das hemácias, ele vai acontecendo concomitantemente, tá? Porque essas hemácias vão sendo removidas da circulação, então você acaba tendo excesso de produção dessa bilirrubina não conjugada. Só que, associado a esse aumento de produção, o fígado dos bebês, eles ainda não estão totalmente pronto, não funciona ainda no seu 100%, né? É um fígado que ainda está incipiente, ainda é um fígado ainda de um bebezinho, né? De um recém-nascido. Então, existe essa disparidade, né? Você tem o aumento da produção de bilirrubina, mas o fígado não consegue acompanhar esse excesso de produção. E aí você pode ter um excesso de bilirrubina não conjugada e que esse excesso de bilirrubina não conjugada pode ser tóxica para o bebê. Então, por isso que deve-se acompanhar e fazer a medição, né? Se não estiver diminuindo os níveis de bilirrubina, né? Deve-se acompanhar esse neném de perto para evitar que aconteça o kernícterus, que é quando você já acontece um comprometimento do sistema neuronal, no cerebral do bebê, por conta
excesso de bilirrubina não conjugada. E você tem aquela pele bastante amarelada, né? A esclera, os olhos, a deposição realmente dessa bilirrubina não conjugada na pele do bebê, no olho. Então, assim, por conceito, essa icterícia fisiológica do bebê, do recém-nascido, ela é uma icterícia hepática por retenção, porque a causa seria no fígado, porque o fígado é quem não está metabolizando adequadamente, né? Então, geralmente, esse valor é crítico quando ele chega a bilirrubina total acima de 15 miligramas por decilitro. Aí já envolve realmente a necessidade de uma intervenção mesmo para retirar, de alguma maneira, esse excesso de bilirrubina do bebê, tá? E aí a gente vai, para só finalizar esse quadro de hiperbilirrubinemia, então a gente tem clinicamente, o excesso de bilirrubina que a gente dosa no laboratório é o quadro clínico da icterícia. Então, aquele paciente que tem aquele quadro de hepatite, né, que é bem comum, que é aquela pessoa que fica bem amarelada, né, com as escleras bem amareladas, né, é muito comum, a gente percebe logo, o soro fica bem verde, né, a urina fica bem amarelada, né, a depender do quadro. E a gente vai falar qual é esse quadro que está associado. Então, nas icterícias que são por conta do aumento da bilirrubina não conjugada, que são aqueles casos lá da anemia hemolítica, são causas pré-hepáticas. Então, a causa não é do fígado, né? Se a causa não é do fígado, então, o fígado vai tentar conjugar toda a bilirrubina que estiver sendo produzida, mas chega no limite de capacidade, né? Ele não consegue conjugar todo mundo. Então, uma parte da bilirrubina vai ser conjugada e vai ser eliminada normalmente nas fezes, né? Isso vai contribuir para ter umas fezes mais escuras, né? Fica um marrom bem forte por conta do excesso desse urobilinogênio, tanto na urina quanto nas fezes. E no sangue a gente vai medir e vai ter o aumento da bilirrubina não conjugada. Já nesse outro quadro, que é nas hepáticas por retenção, o que é isso? A causa é hepática, né? Você tem a produção da hiperbilirrubinemia, você tem o acesso da bilirrubina não conjugada, porque o fígado não consegue conjugar, que é aquele quadro lá da síndrome de Crigler-Najjar e na síndrome de Gilbert. Você tem alteração genética na conjugação. Nesses casos, não consegue conjugar. Então, você tem diminuição da formação da bilirrubina conjugada. Consequentemente, não há formação do urobilinogênio nem na urina e nem nas fezes. E isso vai gerar uma fezes com cor clara, que a gente chama de hipocolia ou acolia, quando você não tem nada de pigmento. Então, as fezes ficam esbranquiçadas, né, acinzentadas, amareladas, sem cor de fezes, tá? Então, já nos quadros que envolvem o aumento da bilirrubina conjugada, o fígado consegue conjugar. Então, o problema não é na conjugação. Aí você tem duas situações. Nas situações hepáticas por regurgitação, é aquele caso que acontece, por exemplo, nas hepatites, em que você tem um excesso de célula, tem células inflamatórias, tem células imunes, tem processo infeccioso inflamatório que impede o fluxo de saída dessa bile através dos canalículos biliares. Então, a gente chama isso de hepática por regurgitação. Então, você tem geração da bilirrubina conjugada, só que ela não consegue ser eliminada através das fezes e nem na urina. Então, tem pouco pigmento de urobilinogênio nas fezes e na urina. Então, você vai ter também, hipocolia ou acolia fecal. Mas, o fígado consegue conjugar a bilirrubina. Então, uma parte dessa bilirrubina, ela vai voltar. Vocês se lembram lá do slide inicial? Deixa eu mostrar aqui. Que o sentido da bile é daqui para cá.
tá? Deixa eu mostrar um ponteiro. Então, é daqui para cá, né? Nesse sentido, até para os canalículos aqui biliares em verde. Mas quando acontece a hepatite por um processo de hepatite ou nas causas de icterícia por hepáticas por retenção, o que é que acontece? Você tem um processo inflamatório aqui ao redor. Então, você tem um excesso de células, né? Você tem excesso de líquido, então você tem alteração da celularidade desse ambiente. Então, isso vai prejudicar o retorno, né, a saída da bilirrubina para os canalículos biliares e núcleos biliares. Consequentemente, esse material vai voltar e vai ser regurgitado para aqui para dentro, ó, dentro da veia centrolobular. Então, isso daqui vai cair na circulação, tá? Então, quando essa bilirrubina conjugada cai na circulação, o que é que vai acontecer? Vai aumentar essa bilirrubina, tanto no sangue, e ela também, como ela já está conjugada, ela pode ser liberada onde? Na urina. Então, você tem um excesso de bilirrubina conjugada na urina. E quando esse excesso de bilirrubina conjugada está na urina, a gente chama isso de colúria, porque é essa cor de Coca-Cola. Então, a urina fica espumosa e bastante escura, por conta do excesso de bilirrubina conjugada. Em que situações acontece isso? Nas hepatites, é muito comum, e nas alterações também a nível de obstrução dos canalículos biliares hepáticos. Já nesse outro quadro, que né, nas causas pós-hepáticas, é bem semelhante à hepática por regurgitação, mas aqui o que acontece é a obstrução fora do fígado. Que obstrução é essa? Pode ser né, obstrução na vesícula biliar, presença de cálculos na vesícula biliar, câncer do pâncreas, né? Deixa eu mostrar aqui o local onde está o pâncreas em relação o pâncreas em relação à vesícula biliar. Então, é porque não está mostrando aqui. Mas o pâncreas, quando você tem um câncer de cabeça de pâncreas, ele acaba esmagando, não, qual a palavra melhor para falar? Ele acaba esmagando, não era essa palavra que eu queria falar, mas vai essa, né? Vai esmagando essa vesícula, né, biliar, e aí esse processo aí de pensamento, né? Ele acaba promovendo acaba evitando, ele faz com que não haja a saída dessa bilirrubina para o intestino, e aí você acaba, consequentemente, diminuindo esse retorno da mesma maneira que acontece lá nas hepáticas por regurgitação, tá? E acontece a mesma coisa, colúria, hipocolia e acolia. Então, a gente tem esse panorama de situações aqui que estão associados aos quadros de hiperbilirubinemias que estão associados com as icterícias. Então, a icterícia é alteração clínica, tá? A pessoa tá amarela, as fezes estão com colúria ou com hipocolia, tá? É alteração a pessoa fica fraca, né? Fica bastante fraca, às vezes tem um aspecto de anímico, né? Com fraqueza, cansaço. Então, geralmente, a gente tem esse quadro associado ao aumento dessas bilirrubinas. E no laboratório, como é que a gente faz? A gente dosa no laboratório os dois tipos de bilirrubina, que é a total e a bilirrubina direta. Ó, a total e a direta. E como é que a gente acha a indireta? Diminuindo a total da direta, tá? Então, a total é a total, né? A direta com a indireta. A direta é a bilirrubina conjugada, é aquela que o fígado consegue adicionar o ácido glicurônico. E a indireta é aquela que é não conjugada, que é a bilirrubina que a gente
não consegue medir no laboratório, a gente mede indiretamente, certo? É igual o LDL. E aqui os valores de referência, tá? A maior concentração, claro, da total, depois a indireta, até 0,8, e a direta até 0,4. Então, a gente tem as situações que cursam com aumento ou elevação da bilirrubina direta, que a gente já falou aqui, e a bilirrubina indireta são menos situações, né? Anemias, basicamente, sim, e as síndromes genéticas de conjugação e na icterícia fisiológica do recém-nascido, e aqueles quadros, basicamente, muito comum mais nas anemias hemolíticas, tá? Só para concluir, então, sempre no laboratório, a gente tem que aliar vários marcadores, marcadores de função hepática, marcadores de função renal. Não existe um marcador isolado. A gente sempre vai olhar um painel de substâncias, porque ainda não se encontrou nenhum teste que seja exclusivo, único para aquela função, tá? A gente ainda vai chegar num dia que isso será possível, mas até agora não existe. Então, a gente tem um painel de marcadores. Então, esses testes de função hepática, eles não devem ser interpretados de modo isolado. Então, a gente sempre faz a combinação dos marcadores para possibilitar um melhor diagnóstico. Por exemplo, TGO com TGP, ALP com gama-GT, né? E assim sucessivamente, para a gente diferenciar entre um quadro hepatocelular ou hepatobiliar ou colestático. E assim sucessivamente. Aqui, só para fechar esse mapinha mental aqui, só para esquematizar os tipos de marcadores de dano hepático e os tipos de marcadores de capacidade sintética ou funcional do fígado. Tá? São síntese do que eu falei aqui. Basicamente era isso, né? Falei bastante coisa. Espero que tenham comprimido. Não. Se a criança ela teve a icterícia fisiológica, toda criança tem, tá? É um processo fisiológico. Toda criança tem icterícia, logo que nasce. Algumas em um grau maior, outras em um grau menor. Tá? O processo de evolução, se a icterícia não se resolver, ela tem algum outro defeito. Pode ser aqueles quadros lá, pode ser uma alteração, causas lá biliares, que é muito mais comum, ou pode ser aquelas doenças genéticas da conjugação. Aí vai ter que investigar. Então, por isso que em quadros em que o bebê não consegue, porque esse processo de icterícia fisiológica, ele mesmo, o bebê mesmo consegue resolver, porque o fígado ele vai melhorando a sua função ao longo dos dias, das semanas que o bebê nasce, tá? Mas se durante as primeiras semanas, se o processo não se reverter, aí vai ter que procurar o médico para avaliar de fato se realmente não é um problema genético da conjugação ou se é um problema biliar, que geralmente é mais comum, tá? Porque fez todo o tratamento ficou normal e os níveis dos exames que faz para icterícia dá normal. Só que o olhinho dele sempre amarelado. Entendeu? Tem quanto tempo? Aí ele está com 5 anos hoje. E continua Não, mas amarelando os olhos. tá medindo os níveis de bilirrubina estão normais? Está normal. Então não tem por que preocupar. Talvez seja a cor do olho dele mesmo. Não teria como ficar esse pigmento aí a vida inteira, não. Para mim, que o laboratório do interior não está medindo certo. Então, tire a dúvida, faz em outro local. Vou tirar, vou trazer para cá. Valeu, obrigada. É o que se pode fazer. Certo, gente? Agora eu vou mostrar aqui a atividade paralela. Deixa eu cancelar aqui o. Mais alguma dúvida, algum comentário?